Encomenda ou pronta entrega? Qual que você prefere? Ih, já vem assunto polêmico. Segura! Eu, particularmente, prefiro... Até deixei fazer uma colinha aqui, meninas, que o assunto é muita coisa para poder estar passando aqui para vocês. Como eu gosto aqui, particularmente, de trabalhar na minha casa, no meu ateliê. Então, eu particularmente prefiro trabalhar com encomendas. Por que, Amanda, você gosta de trabalhar com encomendas? Vou deixar aqui bem claro a minha opinião, tá bom? Aqui é o jeito que eu trabalho, como eu gosto de trabalhar e que dá certo pra mim. E se alguma coisa que eu falar aqui der certo pra você, aproveita, usa bastante e coloca em prática aí no seu trabalho, no seu ateliê, tudo bem? A pronta entrega aqui pra mim dá mais certo, por quê? Porque eu faço a minha própria agenda. Como assim, Amanda? Explica melhor. Calma, fervulha aí. Eu trabalho com a minha agenda, aqui eu coloco a quantidade de encomendas que eu posso estar fazendo no mês, na semana. Então eu trabalho de acordo com o meu tempo que eu tenho, porque, meninas, vamos ser bem claras, né? Aqui quando a gente trabalha em casa, a gente trabalha no nosso trabalho, que é o crochê, que é o nosso artesanato, e dentro de casa, né? Cuidando de filho, de marido, e aquele... tudo que a gente, turbilhão de coisas aí que mulher tem pra fazer, né? Então eu trabalho com a minha própria agenda, com o meu horário, eu estipulo o tempo que eu tenho pra fazer. Então pra mim assim funciona muito melhor. E pra você aí, como que você trabalha aí na sua casa? Primeiro, eu posso abrir e fechar a minha agenda quando eu quiser, tiver oportunidade. Como assim? No caso, se eu tiver alguma outra coisa pra fazer com urgência, por exemplo, de ir no médico, na reunião escolar de um filho, ou resolver algum problema com o marido também, né, ter que sair, ali já fica difícil quando a gente trabalha por pronta entrega. Por quê? Por pronta entrega tem que ser muita produção, né, meninas? E a minha encomenda não, eu estipulo conforme a minha agenda. Então eu tenho muito mais privacidade, privilégio quando eu trabalho com a minha agenda, com encomendas, porque quando eu tenho que sair, por exemplo, resolver algum problema, eu posso mudar o horário do meu trabalho aqui no meu ateliê, do meu crochê. Por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia, 6 horas por dia. Eu gosto de trabalhar 6 horas por dia aqui no meu crochê. O restante do dia é para estar fazendo os deveres da casa ou alguma outra coisa. E algumas vezes eu faço renda extra, hora extra também, né? Quando dá, eu faço uma hora extra aí, 1, 2 horas no dia. Mas eu gosto de trabalhar no mínimo 6 horas por dia. Assim, ó, trabalhar. E quando eu tenho alguma outra coisa para fazer, eu mudo o meu horário de trabalho. Por exemplo, se eu tiver alguma coisa na parte da tarde para poder estar resolvendo, eu troco o meu horário. Em vez de eu trabalhar à tarde no meu crochê, eu trabalho à noite, ou no outro dia eu coloco 2 horas a mais e vou fazendo alternadamente. Assim eu tenho o privilégio de estar trabalhando com a minha agenda nos meus horários estipulados. Sabe aquela mulherzinha que gosta assim, tudo anotadinho? É o meu caso. Eu prefiro assim e dá super certo para mim. Segundo lugar, eu sabendo que quando eu tenho aquele tipo de trabalho para fazer, aquelas peças para fazer, as cores, o tamanho, como a cliente quer, tudo personalizado, a minha mente já fica mais tranquila. Eu já vou lá, me organizo, pego as minhas linhas, as cores que eu preciso para aquela semana, deixo ali organizado, tudo separado e vou trabalhando a minha agenda, entendeu? Assim a minha mente fica muito mais tranquila em saber o que eu tenho para fazer e não precisar de ficar procurando o que eu vou fazer, né? Caso eu vejo muitas meninas aqui, quando trabalham na pronta entrega, elas também se organizam, elas conseguem se organizar desse tipo, elas já sabem a peça que elas vão fazer, já deixam o material separado e vão trabalhar. Mas pra mim não deu certo, eu já tentei fazer assim e pra mim minha cabeça fica fervulhando, pensando aqui, pensando ali, pra mim não dá certo. Eu prefiro fazer assim, já sabendo o que eu vou fazer, pra quem eu vou fazer, já começo a imaginar a minha persona, como é que ela é, né? Porque aí eu já vou conhecer ela, já vou saber o que ela gosta e tudo quando ela vem fazer a encomenda, fazer o seu pedido pra mim, então já sei o que ela quer, né? Como ela gosta, o tamanho que ela quer, então pra mim super funciona assim. Terceiro lugar, não preciso ficar gastando muita energia para poder estar vendendo aquela peça. Gente, se uma coisa que gasta a nossa energia é quando a gente tem que estar postando o tempo todo, tá o tempo todo nas redes sociais. A
A pronta entrega, ela é assim, você tem que trabalhar com muita produção, né? Em produção e tá postando o tempo todo para estar oferecendo para sua cliente. Agora, a encomenda não. A encomenda, conforme eu vou fazendo a produção, as peças são encomendadas, eu vou postando. Não preciso estar postando o tempo todo. Eu posto ali umas 2, 3 vezes nas redes sociais. Conforme minhas clientes vai vendo e vai gostando, elas já vão encomendando mais peças daquela. E eu disponibilizo para elas que elas podem estar escolhendo outras cores, as cores que elas gostam. E muitas das vezes ela escolhe ter a mesma cor. Assim eu posso estar usando a mesma linha no mesmo trabalho, né? Para outra cliente. Então eu prefiro assim, para mim dá muito mais certo. A minha mente fica mais tranquila. Eu sei o horário que eu tenho que trabalhar e não gasto tanta energia oferecendo. Igual como quando eu faço rifas, né? Eu comecei a fazer rifas, já fiz 2, já quero ir para a terceira. Eu faço rifas e quando eu faço a minha rifa, gente, eu tenho que estar postando, gastando muita energia, postando, até conseguir vender tudo. E vende. Quando você coloca a sua energia toda ali, você consegue vender, que é a pronta entrega, né? Você tem que colocar muita energia. Você tem que colocar energia para você produzir rápido, porque você tem que postar, oferecer para poder estar vendendo, porque senão o dinheiro não entra. Não é verdade? Quarto, acredite se quiser. Eu tenho menos ansiedade quando eu trabalho com a encomenda. Sim, verdade. Quando eu sei ali na minha agenda que tá tudo anotado, o tamanho, as cores, para quem já tá vendido, né? Para quem fez aquele pedido, a minha mente fica muito mais tranquila. Como eu tenho uma mente muito acelerada, quando eu trabalho a pronta entrega, eu fico fazendo uma peça já pensando na próxima peça que eu tenho que fazer, na outra cor que eu tenho que fazer. A mesma peça, mas eu quero fazer várias cores. Então a minha mente fica muito acelerada, eu fico mais ansiosa, mais angustiada e dá uma procrastinação e você não sabe para onde vai. Sabe aquela barata tonta que fica rodando, não sabe para onde vai? É o meu caso, eu fico assim. Então, quando eu trabalho com a encomenda, para mim eu sinto mais leve. Eu já sei para onde eu vou, já sei o direcionamento e para mim funciona super bem. Então, e você? Você prefere pronta entrega ou encomenda? O que funcionar para você, faça, se organiza que vai dar certo também. Aí no caso, se eu tiver alguma coisa para poder estar fazendo fora da minha agenda, que eu já tinha falado, eu converso com a minha cliente, não vai dar para entregar essa semana, tal, ou final do mês, que eu gosto de entregar uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias eu faço uma entrega e depois a próxima eu faço outra entrega. Você também é assim? Porque senão toda semana você tem que estar fazendo entrega aí, né, meninas? Principalmente quando é para fora da cidade. Aí fica mais complicado. Então eu faço 2 vezes a entrega, de 15 em 15 dias, no meio do mês e no final do mês. Assim dá super certo para mim. E quando tem algum imprevisto, eu aviso a minha cliente e elas são de boa, atende, compreende super bem, são bem tranquilas. E sem contar, né, meninas, que a pronta entrega deixa a gente mais ansiosa, né? E mais a todo vapor, né? Quanto mais você produz, mais peças você vai ter para vender, para sair, para soltar. E quanto mais peças para você ter que para vender, você tem que gastar mais energia para vender, para postar, para falar, para oferecer aquela peça. Então você gasta muita energia. Por que também que eu gosto da encomenda? A encomenda, meninas, já é dinheiro garantido, né? Uma coisa que a pronta entrega não. A encomenda eu peço 30% do valor total que a minha cliente pediu. Eu peço de entrada e o restante ela pode passar no dia que ela pegar as peças dela. Ou no cartão de crédito, se ela quiser parcelar, eu parcelo. E aí já na hora do pedido dela, eu já mando o link para ela parcelar no cartão. Ela passa lá na casa dela parcelando e a gente fica tranquila. A gente já pega o 30% ali, já compra a linha, o material para poder estar fazendo aquela peça. Agora a pronta entrega não. A pronta entrega você tem que comprar a linha sem ter dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você já tem que comprar a linha. Você já tem que começar a produzir. Você tem que produzir para depois você tentar vender, né? Aí você vai ter que gastar muita energia para você vender, para poder recuperar aquele dinheiro e o seu trabalho também, né? Então aí essa já é a desvantagem da pronta entrega, ao meu ver, na minha humilde opinião. Então eu prefiro aqui a encomenda, que eu já trabalho com 30% do valor total aqui, na minha palma da minha mão. O dinheirinho já está aqui.
E lembrando que eu só trabalho assim com uma entrada, não vendo aí na notinha, no Fiadex, nem pensar. Sempre com dinheirinho, 30% na mão. Amanda, mas por que você pede 30%? Eu peço 30% e não 50%, porque quando muitas das vezes a cliente vem, que ela quer aquela peça que ela gosta, ela já quer comprar na hora. Eu, pelo menos, sou assim, eu já gostei, já quero pedir, porque senão depois eu mudo de ideia e falo assim, não, vou comprar outra hora. Não tô precisando, porque peças em crochê não é necessidade, né? É luxo. Então, se você não está precisando, se você pede a metade, por exemplo, uma encomenda que ela quiser que dá 200, 300 reais, ela talvez não vai ter aquele dinheiro a metade do valor, 150 reais na mão. Então, se eu pedir 30%, já é um valor mínimo, é só para garantir ela ali na agenda, que eu falo, eu peço 30% para garantir aqui, já para poder já agendar o seu pedido, que assim você tem essa garantia do seu pedido agendado, anotado, e vai ficar muito melhor para você também, vai ter a garantia que você vai receber o seu trabalho, né? Então, ela super entende, super compreende e adoram, gente, quando eu peço essa garantia, que eu dou essa garantia para elas, né? E dou garantia para elas, mas eu garanto também o recebimento do meu trabalho, que é essencial, né? Pra gente estar gastando aí e honrando com as nossas contas aqui também, né? Porque, aliás, nós somos mulheres e seres humanos e nós temos que trabalhar para comer, né? A gente também come. Então, essa é uma das grandes vantagens que eu gosto de trabalhar com a encomenda. E também, meninas, eu tô percebendo, muitas crocheteiras que trabalhavam por encomenda resolveu ir para pronta entrega, porque falando que dá mais ansiedade, trabalha livre, né? Que elas mesmas podem escolher as peças delas, que elas podem ser livres, que ficam mais tranquilas. Eu tenho meu fundo de escape. Quando eu estou muito cansada nas minhas encomendas, eu vou para uma pronta entrega ou eu faço algum outro tipo de trabalho, mas tudo dentro do crochê, né? Porque eu gosto muito do crochê. Ou senão da papelaria, que eu gosto também, e trago até mimos aqui para minhas clientes que eu mesmo faço na papelaria. Então, eu tenho esse escape de fuga, né? Mas muitas das meninas estão voltando para a encomenda. Elas estavam na encomenda, elas foram para a pronta entrega, elas começaram a avisar para as clientes delas que elas não querem mais trabalhar com encomenda. Eu vi falando aqui no YouTube que devolveram até o dinheiro, gente, elas devolveram até o dinheiro das encomendas que ela tinha, porque ela só quer trabalhar com pronta entrega. E agora eu tô vendo muitas outras crocheteiras voltando, entrar em contato com as antigas clientes delas que gostavam muito de fazer encomendas, porque a encomenda a cliente pode escolher a cor que ela quer, o tamanho que ela quer, muitas das vezes o banheiro dela é menor ou é maior, então ela pode personalizar o pedido dela. Então muitas clientes gostam de pedir encomendas, não pronta entrega, que muitas vezes o que a gente posta lá, que a gente faz, não é o gosto da cliente, né? Tem várias peças para todos os gostos, mas nem sempre é o gosto daquela cliente. E quando ela pede por encomenda, eu acho melhor, porque ela pode estar personalizando a peça dela. E muitas crocheteiras estão voltando aqui para encomenda, né? Principalmente agora na época de Natal. Na época de Natal, elas já estão pedindo o que elas querem daqui para dezembro, né? Já estão encomendados. E quando você trabalha a pronta entrega, você tem que trabalhar mais para aquele mês, né? Para aquela produção. E aí elas estão voltando aqui para encomenda e eu estou percebendo que elas estão, não sei se é se arrependendo de ter saído da encomenda e ter ido para pronta entrega, que gasta muita energia para poder fazer e para vender. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou vendo muitas aqui voltando para encomenda. Então, eu vou ficar na encomenda mesmo e trabalho também a pronta entrega. Algumas vezes eu faço alguma outra peça aqui a pronta entrega. No caso mesmo, eu estou fazendo esses paninhos de prato aqui, ó. Eu faço mais panos de prato a pronta entrega. É muito difícil eu fazer por encomenda. Porém, contudo e todavia, eu tô com 2 pedidos ali de encomenda de pano de prato, só que é minimalista, tá? É branco com preto.
E esses daqui eu tô fazendo agora para o meu ateliê, a semaninha coloridinho na tulipa, aí que tá a todo vapor aqui nas redes sociais, né, meninas? Então vamos trabalhar aí de acordo com o que tá usando, né? Que tá saindo bastante aí, a gente vai pegando inspiração e fazendo também. Então esses daqui eu tô fazendo para poder estar postando e oferecendo para minhas clientes que vamos ter aqui novas sugestões de pano de prato, semaninha, tulipinha aqui, um de cada cor, né? Assim elas vão poder estar usando o jardim inteiro na casa delas. Então, essas daqui é a minha opinião, é como eu gosto de trabalhar e trouxe algumas coisinhas delas só, não trouxe tudo e vou estar trazendo ao longo do tempo alguma coisa ou outra. Se vocês quiserem saber mais sobre empreendedorismo, como que a gente trabalha, como que eu faço a minha agenda certinho, vocês deixem aqui no comentário que eu vou trazer mais assuntos como vocês querem. Precificação, esses dias uma menina me perguntou lá no TikTok lá, como que você faz sua precificação? Gente, é um assunto assim muito polêmico e muito longo, né, para poder estar se explicando lá em 1 minuto. Então, não tem como estar explicando aí em 1 minuto, né, porque lá tem que ser rápido a visualização. Então, eu falei para ela que é bom ela procurar um curso, aprender a precificar, porque se ela não precificar de maneira correta, logo ela vai ter falência no negócio dela, né? Porque se o dinheiro não entrar de forma correta, ela vai ter falência no negócio dela. Aí depois ela fala que é o cliente que não valoriza. Mas não é o cliente que não valoriza, é você que não sabe precificar. Muitas das vezes você quer colocar preço alto demais, porque quer valorizar demais o seu trabalho, né? Não, tem que valorizar o meu trabalho. E você acaba alterando o valor a mais, ou senão você fica com medo de não vender e acaba diminuindo o valor demais e acaba entrando no prejuízo. Então esse é assunto para outro dia, sobre embalagem, coloca ou não, que eu vejo muitas meninas falando que não coloca o preço da embalagem no produto dela, a mão de obra, o horário. Então é um assunto muito polêmico, né? Cada um trabalha de acordo, mas o certo é você estar precificando corretamente, tá, meninas? Então se você gostou, já deixa aqui nos comentários. Se você quiser que eu aborde outras coisas aqui, você deixa aí nos comentários que eu vou estar trazendo mais dicas aqui para vocês, como eu trabalho, e vou estar trazendo passo a passo aqui também para vocês, o que vocês gostariam de aprender. Então deixa aqui no comentário, beijo, beijo, já me segue e já curte e já compartilha para aquela outra artesã, que aqui não é só sobre crochê, mas artesanato em geral, renda extra em geral, tá bom? E eu quero que você ganhe dinheiro aí dentro da sua casa. Beijo, beijo!